Sejam todos bem-vindos ao programa Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura da Associação de Magistrados do Estado de Minas Gerais, em parceria com a Escola de Desenvolvimento Humano, Odisseia Academy. Toda manhã de sexta-feira, um livro para te inspirar, um livro para te alegrar, um livro para te mover e, por que não, para te comover, para te ajudar a tomar decisões, a renovar os seus pensamentos, o seu estado emocional, a sua atitude. Afinal, o trabalho na justiça, lidando com conflitos e dificuldades, exige de nós essa atitude se quisermos manter o nosso bem-estar psíquico. E o livro de hoje é um livro muito especial e ele tem história. Na segunda metade do século XX, surgiu no cenário mundial a chamada terceira força da psicologia, a psicologia humanista, e um dos seus fundadores foi o psicólogo Carl Rogers. Carl Rogers contou com diversos colaboradores, mas um deles se destaca para os nossos objetivos dessa manhã. Eu estou falando de Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg foi um psicólogo norte-americano, nascido em 6 de outubro de 1934, em Ohio, nos Estados Unidos, e faleceu em 2015, na cidade de Albuquerque, Novo México, Estados Unidos. Marshall Rosenberg trabalhou ao lado de Carl Rogers, com quem aprendeu muito das suas teorias, dos seus pensamentos e muito daquilo que ele escreveu na obra que será comentada por nós hoje. Eu estou falando do livro Comunicação Não Violenta. Essa obra, que se tornou um clássico, um best-seller de Marshall Rosenberg, foi originalmente publicada em 2003 e chamou a atenção de psicólogos, psiquiatras, educadores, professoras, professores, pedagogos e, por que não, de todos os operadores do direito, porque ela trata de uma das principais ferramentas disponíveis para o operador do direito, especialmente para nós magistrados: a comunicação. Como desenvolver uma comunicação que abdica da violência? Como desenvolver uma comunicação mais empática? Como desenvolver uma comunicação mais persuasiva, mas, ao mesmo tempo, mais serena? Uma comunicação capaz de tranquilizar, uma comunicação capaz de resolver o problema e não agravá-lo. Uma comunicação capaz de reunir as pessoas e não afastá-las. Para responder a essas perguntas, Marshall Rosenberg escreveu o livro Comunicação Não Violenta. Ele começa a sua obra dizendo o seguinte: a maioria de nós acredita cegamente no poder da violência e da força. Geralmente, quando a comunicação não vai bem, quando não conseguimos transmitir as nossas necessidades, o nosso pedido para o nosso interlocutor, apelamos para o grito, para um murro na mesa, para atos de violência, na crença subliminar de que, aumentando o tom, investindo na violência, nós seremos mais efetivos, mais eficazes. Bom, não é bem assim. Embora essa estratégia possa funcionar em alguns casos, em outros, ela nos coloca num verdadeiro círculo vicioso da violência. Na justiça, nós conhecemos um termo: espiral do conflito.
as partes se envolvem num jogo de troca de ofensas, de troca de agressões, que acaba prejudicando, que acaba matando toda a possibilidade de um acordo, de uma composição, de uma solução efetiva para aquele problema. Pensando nisso e baseando-se na sua experiência, não só de consultório, mas também na experiência de Marshall Rosenberg, lidando com conflitos, inclusive na faixa de Gaza. Muitas vezes, Marshall Rosenberg foi convidado pelo governo norte-americano para intermediar diálogo entre israelenses e membros do Hamas, ou entre os israelenses e membros do Estado palestino. Com isso, Marshall Rosenberg desenvolveu uma experiência sem igual e ele resumiu isso no livro. Se nós pudéssemos fazer um apanhado geral, um voo panorâmico sobre essa obra, nós diríamos o seguinte: a primeira proposta do livro é: antes de abrir a boca, antes de se comunicar, desenvolva a sua empatia. Procure entender qual o estado emocional do seu interlocutor e também qual o seu estado emocional. A pessoa que está conversando com você, ela está com raiva? Ela está triste? Ela está confusa? Ela está revoltada? Conhecer o estado emocional do seu interlocutor é o primeiro passo para que você possa construir uma comunicação não violenta. Porque na maioria das vezes nós nos comunicamos de acordo com os nossos sentimentos. Nós somos muito pouco racionais. Por mais que nós agreguemos argumentos, por mais que a gente desenvolva uma retórica, uma estratégia de persuasão, no fundo, o que inspira a comunicação humana é o sentimento que a pessoa experimenta naquele momento. Se a pessoa está com raiva, muitas vezes a sua razão fica nublada. Se a pessoa está triste, muitas vezes ela perde a clareza. E é natural que nesses estados emocionais ela não consiga articular muito bem as suas ideias. Ela não consiga nos convencer daquilo que ela está dizendo. Por esta razão, é importante sondar o estado emocional de quem conversa conosco. Da mesma maneira que é igualmente importante conhecer o nosso estado emocional. Muitas vezes nós não estamos no estado emocional adequado para ter uma conversa. É preferível adiar. É preferível marcar para um outro momento. É preferível interromper a conversa, pedindo desculpas, pedindo para ir ao banheiro, a tomar uma água, e com esse pequeno tempo você se recompõe, você restabelece o seu estado emocional de equilíbrio e consegue, aí sim, ter uma conversa mais proveitosa, mais eficaz. A ideia básica de Marshall Rosenberg é que as comunicações precisam ser eficazes. Elas precisam alcançar os objetivos. Elas precisam produzir resultados. Para isso, primeiro passo, estar a par do estado emocional do seu interlocutor e do seu estado emocional. Segundo passo, toda comunicação é baseada em uma necessidade. Toda vez que alguém te procura para falar algo, essa pessoa está necessitando de alguma coisa. Pode ser que nem ela mesma tenha consciência daquilo que ela está necessitando. Mas ninguém entra em contato com outro ser humano, ninguém interage com outro ser humano sem uma necessidade. Quando alguém estabelece um diálogo com você, essa pessoa necessita de algo. Ela necessita simplesmente terminar o trabalho dela, ela necessita conseguir um documento, o que for. Toda comunicação está baseada em uma necessidade. Por que Marshall Rosenberg destaca isso? Porque muitas vezes, em meio à comunicação, nós nos perdemos nas palavras e nos argumentos.
Nós nos desviamos totalmente. Começamos falando de uma coisa e terminamos falando de outra. Você desenvolve um pensamento, daqui a pouco você está falando de algo que não tem nada a ver com o objetivo daquele encontro, com o objetivo daquela interação. Então é importante manter essa bússola ligada. Essa bússola da comunicação é: qual a necessidade precisa ser atendida? Se você se dirige ao guichê de uma companhia aérea no aeroporto, antes de falar qualquer coisa, pensa, qual necessidade você quer que seja atendida? É a remarcação do seu voo? É conseguir uma bagagem extra? É convencer a atendente ou atendente de que mesmo a sua bagagem tendo passado um pouquinho do peso, não tem problema ela despachar? Qual é a necessidade? Veja, o que mais você deseja, a eficácia dessa comunicação é satisfazer a sua necessidade. Você não foi ali para brigar com o atendente. Você não foi ali para argumentar com ele. Você não foi ali para mudar a maneira dele de pensar. Você não foi ali para mudar o comportamento dele. Você foi ali para atender a uma necessidade. Se você se mantém focado nessa necessidade, é muito provável que a sua comunicação seja mais direta, mais objetiva, mais persuasiva. E você vai evitar palavras, atitudes e comportamentos que façam gol contra. Atitudes, palavras e comportamentos que acabam boicotando os seus objetivos. Não faça isso. Vá, converse da maneira correta, na tonalidade de voz correta, no modo correto, para que você atenda à sua necessidade. E o terceiro ponto da comunicação não violenta é: toda comunicação termina com um pedido. Não basta você ter clareza sobre a necessidade que motivou aquela comunicação. Você precisa ser capaz de formular um pedido de forma simples, direta e objetiva. Muitas vezes, na comunicação entre casais, na comunicação em família, com os filhos, com os nossos parentes, na comunicação no ambiente de trabalho, na sua unidade jurisdicional, no fórum, no tribunal, muitas vezes você fala por 10, 15, 20 minutos, mas é incapaz de formular um pedido. Diga o que você quer. Eu gostaria que essa audiência fosse remarcada. Faça o pedido. Faça o pedido de forma clara, sonora, direta, objetiva, sem rodeios. Qual é o pedido? Qual é a necessidade e qual é o pedido? Bom, isso lembra muito a estrutura de uma petição inicial. Eu sei que você deve ter feito essa relação. Os requisitos de uma petição inicial. Pois bem, Marshall Rosenberg aproveitou exatamente isso. Resumindo, comunicação não violenta é aquela que está atenta ao estado emocional dos interlocutores, é aquela que identifica a necessidade, o que você precisa, e é aquela capaz de formular um pedido claro, direto e objetivo. Se você for capaz de atender a esses 3 requisitos de forma serena, tranquila e calma, a sua comunicação cada dia vai se tornar menos violenta, mais persuasiva. As suas palavras vão transmitir um clima de tranquilidade, de paz, e pode apostar, você alcançará de forma muito mais eficaz e muito mais simples tudo aquilo que você deseja na comunicação. Essa, portanto, é a obra da Manhã Literária desse 2º episódio, Comunicação Não Violenta
Marshall Rosenberg. Nós indicamos a leitura dessa obra e eu tenho certeza você vai se deliciar com cada página dela.